Beleza, vamos lá. Let's go. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinha vindo para a Páscoa tomou ramo de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Lembrando que ontem a gente viu que os fariseus estavam se perguntando se ele ia aparecer, né? Tava aquela atmosfera, será que ele vem? Será que ele vai aparecer? Então, se os fariseus que estavam perseguindo ele estavam com essa expectativa, imagina aqueles que estavam seguindo com zelo ali, buscando, acreditando. Já tinha uma atmosfera assim de expectativa que ele estava vindo, né? Então a gente vê que quando esse Osana aqui, ó, assim que ele chegou, uma multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramo de palmeiras e seu encontro gritando. Foi imediato, assim que ele chegou, eles já fizeram isso aqui. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Aqui tem referência a Salmo 118 e Sofonias 3,15. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho, montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima montando no jumentinho. Então aqui em 3 versículos se cumpriu 3 profecias. Deixa eu ver, 13, 14, 15. É, não, até mais. Ó, no 13 se cumpriu Salmo 118 e Sofonias, duas. No 14 se cumpriu. Ah, não, no 15. No 15 que se cumpriu o Zacarias 9:9, no jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato aos outros. Em grego davam testemunho disso. Desses muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. No grego é o mundo segue. É interessante que os discípulos aqui, muitos deles conheciam essas profecias, mas nem imaginaram que estava se tratando de Jesus ali, né? Depois que eles perceberam que essas coisas tinham sido escritas a respeito dele. Chegou o Wesley aí. Voltando aqui ontem, eu vi que o Wesley colocou, ia falar no nome dele agora, o Wesley colocou lá sobre uma palavrinha que na tradução tira, e como a gente fica, né? Como vê a dúvida, por causa de uma palavra que tira. Vocês viram lá que o Wesley postou ontem, né? Uhum. Viram? Não, não vi não. Aonde Ele que viu? tá? Não, o Wesley postou lá no grupo o vídeo. Não, Ah, o tá. Slane, pô. Foi a Slane. Ah, foi Slane. Ah, errei, foi Slane, foi. Mas vocês viram? Acabou Foi que eu culpa não do vi. cartório. Fala aí pra Boa gente aí, noite. compartilha aí. Não, é porque lá tem, é assim, que naquela parte que Jesus disse aquela enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas aí Lázaro morreu. Aí os teólogos dizem que assim ele pensava, porque tiraram assim, essa enfermidade é para a glória de Deus. Só que eles não botaram a glória, tiraram uma das glórias, ficou só uma. Era duas glórias que tinha. Ah, Aí é? quem traduziu tirou uma. E aí as pessoas entendiam que, assim, os teólogos entendiam assim, já que Jesus falou assim, é para a glória de Deus essa enfermidade, e o cara, que ele não ia morrer, que essa enfermidade era para a glória de Deus, e vai Lázaro morre. Então Jesus não é Deus, entendeu? Tinha essa discussão. Aí quando foram olhar, aí o cara pegou uns 7 livros e foi estudar, tiraram uma das glórias, e por isso dava a entender que era que Lázaro não ia morrer. Mas quer dizer que essa enfermidade é só porque tirou uma das glórias. Se você vê lá
o pedacinho da explicação. É interessante, só tirar uma palavra e a gente muda tudo. Entendeu? Por isso que tem Na que. verdade, ele fala que. Vê se não é isso também. Ele fala que tem argumentos, pessoas que vêm com argumento falando assim. Ué, se Jesus era Deus, como é que ele não sabia que ele Ia morrer. ia morrer? Falou que ele estava somente enfermo. Como é que ele não sabia? Aí Exatamente. tem gente que usa esse argumento. Aí quando ele fala disso que a Rosana está falando, da tradução. Ué, mas ali eles caminhando com os discípulos, ele falou claramente que Lázaro tinha morrido. Não, mas antes, Paulo, naquela fala de antes, que não é a gente aqui, é o pessoal que estuda demais, fica brigando como Jesus era Deus, se ele não sabia. Gente também que quer falar que Jesus não era o que era, entendeu? Tipo. Dizer que ele era humano. Aí que ele era humano, não era Deus, aí veio falar. Só que o cara foi procurar estudar e viu que naquela fala tiraram uma glória ali. Aí fiquei com a intenção de que Jesus não sabia que ele ia morrer, essa enfermidade ser para glória. É uma partezinha que fala, só você vindo lá para você entender direito, porque explicando assim eu não sei direito. Tá bom. Mas é tipo assim, é porque de uma palavrinha que tira, Paulo, e a pessoa entende outra coisa. Entendeu? É só nas traduções. Sim. Das Bíblias. Aí tira uma palavrinha e fica essa confusão toda. Não, para mim não tinha confusão em relação a isso, não. Por causa da tradução da tua Bíblia, porque ele estava falando de uma tradução que não fala. Ah, tá, entendi. Da minha aqui tá bem claro. Marco Aurélio chegou, ó, chegou o homem. Os judeus tinham ido visitar Marta e Maria. Quando Marta viu que Jesus estava chegando, ficou com ele, mas Maria ficou em casa. Então vamos lá, a gente tá no. Marco, a gente tá no João 12, Marco e Wesley. Estamos em João 12. Vocês chegaram depois, no 20. Fala assim, ó, Jesus prediz sua morte. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar Pai, salva-me dessa hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então a voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que era um anjo. Afirmavam que um anjo havia falado com eles. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Igual ontem, né, a oração que ele fez lá em Lázaro, que na verdade ele nem precisava fazer oração, ele já agradeceu, já pedindo para Lázaro vir embora, para sair. Só que ele fez uma pequena oração que era por causa deles, do povo que estava ali. E aqui foi a mesma coisa, Deus ele falou ali não por causa... Jesus não precisava dessa confirmação. Foi para o povo que estava ali na hora, para testemunhar para o povo. Ô, Paulo, isso aí é aquela oração do Getsemane? Não, ainda não. Aqui a gente está na cena aqui que ele chegou no burrinho, né? Desceu, entrou em Jerusalém com o burrinho lá. Ah, tá. E aí começa a falar que ele está predizendo aqui que ele ia ser entregue, né? Que ia morrer, que ia ser glorificado. Mas só aí que tem essa voz aí, falando dessa voz, né? Só em João, né? Pelo que eu tô vendo. Pois é, nos outros a gente não viu, né? Foi só aqui. Por enquanto. É verdade. Aqui no 23 está falando aqui, ó, chegou a hora do Filho Homem ser glorificado. Aqui ele já está falando abertamente. Antes ele falava escondido, né? Só com o discípulo e tal. Aqui ele já está explanando, já está mais aberto. Aí ele fala no 24, eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só.
Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Então ele está falando, por outro lado, né? Se eu não me entregar e não morrer, não vai ter a extensão de quem eu sou aqui na Terra, porque a igreja é a extensão de Cristo na Terra, né? É o corpo. Quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de templo, a gente está falando do corpo de Cristo, ou seja, é uma extensão de quem ele é na Terra. Então, se você parar para entender aqui, o que ele está querendo falar é muito mais profundo que só um grão em uma planta. Ele está falando que se ele não se entregar, se ele não morrer, o ministério dele seria só ele mesmo, ou seja, Cristo na Terra seria só um. Mas aqui, quando ele morre, ele se entrega, ele salva, né? Ele conquista a salvação para a gente. Ele completa aqui não só a nossa salvação, mas ele estabelece a igreja dele, o corpo dele. Porque nós somos o corpo dele, nós somos a extensão dele. Então é isso que ele está falando aqui. Por sua morte, porém, né, a morte dele mesmo, está falando aqui, produzirá muitos novos grãos. Que, na verdade, esses novos grãos aqui somos nós. Aí por isso que ele vem falando, quem ama sua vida nesse mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará para a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada e por aí vai. Vocês entenderam esse conceito aqui do grão aqui, de morrer? Sim. Uhum. Eu entendi. Aí ele fala aqui... Acaso devorar, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. A gente viu lá nos outros evangelhos que ele ora, né? Se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas ele sempre completou a oração falando, mas que seja feita a tua vontade. Então, humanamente falando, ele não queria, né? Ninguém quer ir para a cruz, mas ele estava preso à vontade de Deus, ele estava voltado totalmente, 100% para a vontade de Deus, não para a vontade dele. Então, por isso que ele fala aqui, glorifica teu nome, faz a tua vontade. Aí vem aqui a testificação, né, de Deus falando aqui, eu já glorifiquei meu nome, vou fazer novamente em breve. Por que vocês acham que ele fala aqui, eu já glorifiquei e o farei novamente em breve? O que vocês entendem com isso aqui? Ô Paulo, onde está esse versículo que uma voz como um trovão falou alguma coisa? É João 12... 27, 28 fala, glorifica teu nome, 29, é o 29. Quando a multidão ouviu sua voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Poxa, isso aí eu nunca tinha visto, nunca tinha percebido. Incrível, né, cara? Ontem também teve um detalhezinho ali que a gente leu, cara, que eu nunca tinha reparado, é impressionante. Nenhum filme sobre a vida de Cristo aparece esse advento dessa voz que veio do céu falando. Uma confirmação, né? Uma confirmação. Eu também estou ouvindo a primeira vez, Paulo. Incrível, né, cara? Tem coisa que parece estar escondida, né? É verdade. Está escondido. Isso aí está escondido mesmo. Agora, gente, eu pergunto aqui para vocês, o que vocês entendem nisso aqui, ó? Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Em qual versículo? No 28. Ele fala assim, ó, Pai, glorifica teu nome, né? Jesus pede. Então, eu entendo como a volta dele. Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Eu entendo como a volta dele. Uhum. Esse farei novamente em breve, né? Para mim isso é muito... Mas e o primeiro? Porque aqui a gente vê que tem duas. Tem a primeira glorificação, né? Já glorifiquei, já aconteceu. E ele vai fazer de novo em breve. São dois eventos. Então foi quando Jesus nasceu que ele glorificou e vai ser quando Jesus voltar? Quando Jesus veio, na verdade, ele glorificou. E depois quando Jesus voltar, como o Léo está falando? Para poder responder, a gente tem que saber o que significa glória. O que é glória? Boa. Não é favor merecido. Glória, mas deixa eu ver aqui no dicionário. Glória não, graça que é favor merecido. Glória
Não, eu estava confundindo. Então, Graça com glória. até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, mas glória é a natureza de Deus. Isso aí. Aqui está, Em grego- grandeza, beleza e poder de Deus. Sim, resumindo, é a Uhum. natureza de Deus, é quem Deus é, né? Uhum. Então, por que ele já glorificou o meu nome? Porque em Cristo, quando Cristo veio à Terra, como a Rosana falou, ele revelou a natureza dele na pessoa, no ser de Cristo. Ah, Deixa eu primeira ver glória. aqui em hebraico. O que quer dizer? Glória. Uhum. E o farei novamente é o que a primeira- Leia falou. Entendeu? Então, primeiro é quando Jesus vem e o farei novamente é quando ele ressuscitar, na verdade, né? Uhum. É quando ele nasce e quando ele ressuscita? Uhum. Tá. Deixa eu ver aqui, marcar aqui. E aí, Cano 30. Por isso que faz sentido agora, quando Jesus fala a voz, foi por causa de vocês. Por quê? Porque Deus estava testificando aqui do próprio Cristo. Lembra que Jesus, uma vez, ele fala assim: se eu der o testemunho da minha parte, eu mesmo não tenho valor nenhum. Mas é o Pai que me glorifica? Lembra? Sim. Então, é isso aqui, ó. Aqui é o testemunho do Pai. Aqui não é Jesus falando dele mesmo. Aqui é Deus falando do alto. Não tem, Não tem nem para onde correr sobre a glória dele, né? Porque ainda hoje eu te falei uma, Uhum. o Paulo é testemunha, e eu vou contar para vocês sobre a glória dele. Eu acho que tem mais ou menos um mês, né, Paulo, que teve a vigília. Sim. Nós tivemos numa vigília. Um dia antes da vigília, eu atendi uma pessoa. Essa mulher, ela é diretora de uma multinacional. Uma pessoa que não é crente, incrédula, completamente uma pessoa ateu, sabe? Uhum. E essa mulher, a primeira vez que eu atendi ela chegou querendo se matar. E eu falei de Deus para ela de uma forma, ela fala para mim que eu falei de uma forma tão doce, que ela saiu de lá e ela dizia que ela pensava naquilo que eu falava para ela, ela não conseguia. tem 2 anos que eu tô com essa mulher. Ela chegou na minha casa nesse dia, Falando que a filha dela ela recebeu um resultado um dia antes de vir aqui, que a filha dela estava com um tumor no cérebro. Uhum. e que ela ia ter que fazer 2 Cirurgia. Só que provavelmente todos os médicos disseram que ela não passaria nem da primeira. E ela disse também E no dia que ela veio aqui, ela recebeu o resultado que ela estava com nódulo no seio. e eu virei para ela E disse para ela assim: tu lembra do Deus que eu te falei que ele não te deixaria tu cometer algo contigo? E que tu me falou que tu sentiu? Ela falou sim. Eu falei, pois é. Nesse momento, eu declaro no nome dele que a tua filha, ela vai fazer uma cirurgia e ela não vai ter necessidade de fazer a outra. E se ela fizer a outra, porque o homem, ele é duvidoso daquilo que Deus ele faz, não vai acontecer nada. Ela falou assim, ela começou a chorar, ela falou assim, Leia, deixa eu tentar te explicar de um jeito mais claro. Tu não entendeu. Se a minha filha fizer a cirurgia, se a minha filha não fizer a cirurgia, ela vai morrer. E se ela fizer a cirurgia, ela não vai passar para a segunda. Eu falei, vai porque eu conheço o Deus que eu sirvo, ele não vai permitir isso. Porque isso vai ser para honra e glória do nome dele. Tu acredita que hoje ela me mandou a mensagem, eu falei para o Paulo, ela me mandou a mensagem, a filha dela fez a cirurgia, a filha dela tá viva. e os médicos não estão Compreendendo como é tudo para honra e glória dele. Uhum. entende? É muita glória, Olha é aí, mesmo. As pessoas, Glória a Muita Deus. glória. É porque as pessoas não conseguem entender a glória de Deus, é a fé. eu tenho tanta fé no Deus. Que eu sirvo, que, cara, não tem como Eu sou a verdadeira pessoa, né, para falar. falar isso, que eu já passei por lá, então eu acredito nisso. E tudo que fala aqui sobre a glória, eu creio que cada milagre que a gente passa é sobre a glória de Deus, é glorificar o nome dele. Porque ela na mensagem, ela diz agora para mim, eu quero conhecer esse Deus. Sim. Tu imagina? É muito poderoso mesmo. É Exatamente verdade. isso. A Demais. glória é a natureza, o poder de Deus, é quem ele é.
Muito bom. Aí agora, continuando aqui no 30, a voz foi por causa de vocês, não por minha causa. Beleza, no 31. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante desse mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. O que ele quis dizer aqui com chegou a hora de julgar o mundo? Consumar o propósito, que é a morte dele. Será que aí tem a ver com a morte dele, tem a ver com a cruz. E tem a ver com o que ele fez aqui com o governante desse mundo. Quem é o governante desse mundo? Ah, o inimigo, né? O diabo. Sim. A gente vê claramente lá em Mateus 4, né? Quando ele oferece todos os reinos desse mundo. Você não pode oferecer algo que você não tem, né? Exatamente. Então, por que ele ofereceu os reinos desse mundo? Porque os governantes desse mundo tinham se prostrado ao inimigo. Ou seja, não estavam servindo a Deus, estavam servindo o inimigo. Por isso que ele tem o domínio, o poder. Então, quando ele fala que chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante desse mundo será expulso. Ou seja, esse governo que ele tinha, agora esse poder que ele tinha, né, que era o poder da morte, o poder do pecado e tudo mais, que era a força, né, de ação, de atuação dele, foi quebrada na cruz. Então, por isso que ele fala aqui que chegou a hora de julgar. Quando eu for levantado da terra, trarei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. Ou seja, antes não tinha como você sair desse poder das trevas. Por mais que tu quisesse, antes de Jesus se entregar e nos salvar, né? Como a gente falou, esse ato dele foi no tempo, no Kairos, né? Foi um ato que aconteceu na eternidade. Não foi resumido somente aquele dia que ele foi crucificado. É um ato que salvou tanto quem veio depois como quem veio antes. Foi uma ação eterna, certo? Então, partindo desse princípio, ele julgou não só... Por isso que ele fala, chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governo desse mundo será expulso. Mas esse julgamento aqui foi do passado e do presente e do futuro. Foi um julgamento completo. Questão de tirar o poder das mãos do inimigo. Estão entendendo aqui a profundidade dessa... que ele fala aqui? Então, já não é a primeira vez, né, que você comenta sobre isso, né? Julgar o passado, o presente e o futuro. É sim, como se ele fosse lá eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes, se a gente lê assim corrido, passa batido, a gente não atenta para essa realidade, que é algo eterno, não é algo limitado a um dia. É porque foi desde a fundação do mundo, né, Paulo? Isso tem que ficar claro. E, tipo, antes da fundação do mundo já estava estabelecido. Nesse dia aqui se cumpriu, né? No dia que ele foi crucificado, se cumpriu. Só que nesse dia que se cumpriu, já valeu pelo passado e pelo futuro, pelo presente, por todo o tempo. Entendeu? Entendi, eu entendi isso. Ou seja, como tu falou, desde a fundação do mundo já estava realizado. Por quê? Porque já estava sendo... No mundo, a eternidade já estava concluído, né? É meio doido assim de explicar, porque a gente é muito preso, muito limitado ao pensamento de passado, presente e futuro. Mas é isso. Aí no 34, a multidão disse: entendemos pelas escrituras. Qual é a escritura? Pela lei, que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Essa coisa de quem anda na escuridão não sabe... Quem anda na luz... Ele quer dizer assim, que quem tem Jesus, quem anda com Jesus, sabe para onde vai, sabe o que vai acontecer. Quem anda na escuridão não sabe o final. A gente já sabe o final porque está escrito. Né? A gente sabe o final. Ele fala que não consegue ver onde vai, né? Quem anda na escuridão não sabe o que vai acontecer no final, porque, na verdade, quem anda com Jesus não sabe o que vai acontecer. Mas nós até... Hoje eu vi um pedacinho daquela parte que Paulo fala assim,
Então, chegou ao final, ele fala, morrer é Cristo, né? E viver Não. é lucro. E viver é lucro. Não, morrer é lucro. Não, morrer é lucro. Não. Viver é Cristo, morrer é lucro. Exatamente. Falou o É muito contrário. linda. É o que eu errei, é o contrário, é lindo. Uma parte muito linda, essa parte. E Paulo, ele abraçando outra pessoa que eu nem sei quem era. Então, esse é o final. Pois é. Uhum. Agora, continuando aqui, incredulidade do povo, no 37. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Aqui é Isaías 53:1. Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos, endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam, e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. Que é Isaías 6:10. As palavras de Isaías referiram-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar nesse mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer, e eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o Pai me mandou dizer. Agora, interessante que ele fala aqui que não veio para julgar o mundo, né? Mas aqui que a gente leu ontem fala de julgamento. Será que é outro significado esse julgamento aqui? Vamos ver. Vou botar outra versão aqui. Cadê? Eu fechei aqui o microfone, que eu estou no trabalho, chegou uma pessoa aqui, mas eu estou acompanhando. Tá bom. Aqui no 31 fala aqui, ó. Chegou a hora de julgar o mundo, tá vendo? Vamos ver aqui que é em outra versão. 2:31. 2:31 em inglês. Now judgment is upon Essa tradução aí é qual? Aqui é Amplified Bible, a Bíblia amplificada. A que eu estava lendo em português é a Nova Versão Transformadora. Deixa eu ver essa daqui do... Aqui no inglês fala: agora o julgamento está sobre este mundo. Ah, tá vendo? Já é outro... Qual é que diz aí? Aqui é totalmente diferente. Ó, lá ele fala que chegou a hora de julgar esse mundo, né? Uhum. Aqui fala que o julgamento está sobre este mundo. A sentença está sendo passada. Tipo assim, a sentença de julgamento está sendo passada, tá falando. E agora o governante desse mundo, Satanás, vai ser expulso. É isso que fala aqui. Aqui na minha fala príncipe. Sim, príncipe também. Príncipe é relativo a poder, né? Aquele que tem o poder. Uhum. Sendo que o poder dele é limitado, né? Era mais um poder que as próprias pessoas deram para ele. Não é um poder dele. É um poder, vamos dizer assim, emprestado da própria adoração das pessoas. Daí que ele tira o poder dele. Porque por si próprio ele não tem poder. Ele ganha o poder quando as pessoas se submetem a ele. Ele diz assim, Gostei eu não disso julgo, que você falou. eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo.
Na minha tradução NVI tá, O tá, 31? tá assim, né? 12:31? No 12. Ah, não, eu tô no 12 Tu tá. Por 31. isso que a questão veio daí, desse versículo que tu leu, mas não é esse não, é o 31. Ah, tá. Entendi. Mas a gente vai chegar lá nele ainda. Nesse que eu É acabei porque de ler aqui. exatamente a questão veio daí, porque se aqui ele fala que veio julgar e depois fala que não, como é que é isso? Só que na verdade aqui tá assim, ó, em português, ó, 31? no 31 tá assim, ó, chegou a hora de julgar o mundo. Mas não é legal essa tradução, porque aqui é diferente no inglês, ó. Agora o julgamento está sobre esse mundo. Tipo, a sentença de julgamento está sobre o mundo. E aí você está comparando com o outro julgamento lá do outro versículo, não é isso? É, lá de baixo, porque lá de baixo Qual fala é que o não é outro agora, fala que é versículo? depois, entendeu? Tá entendendo de onde que surgiu a questão? Porque lá no 30 ele diz assim: Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês. Né? Sim, mas depois continua aí que tu vai ver que ele fala do julgamento. e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. É isso aí que eu tô falando, né? E agora será Será expulso o príncipe deste mundo. Uhum. Aqui no 40, o contraste que eu tô falando é aqui, ó, do 47. Eu diz não também no julgarei aqueles que 32 me ouvem, É o 47. mas não me obedecem, pois vim para sim, salvar sim. o mundo e não para julgá-lo. E não para julgá-lo. Então, como é que a gente traduz isso? A sentença de julgamento já está sobre o mundo, só que não é Jesus que vai julgar agora, porque ele não veio para julgar nesse momento. Mas ele fala no 48, mas todos que me rejeitam e desprezam serão julgados no dia do julgamento. Ou seja, está falando que vai ter um dia para esse julgamento. Uhum. Aí fica mais claro agora, porque para mim, se eu não tivesse lido lá em inglês, estaria confuso. Mas agora eu entendi aqui. Ficou claro para vocês também aí? Uhum. Mas só que o 47 aqui na minha está falando assim, ó, não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, tá certo? É isso. Ué, Uhum. ouve, mas não obedece? Não vai ser julgado. Uhum. Sim, aqueles que desobedecem, resumindo. Tá, então o critério é ouvir, né? Não, pelo contrário. O critério não é ouvir. Tu pode ouvir o que tu quiser, mas a questão é se você obedece ou não. A questão é a obediência, porque É. quem obedece Porque aqui, Márcio, ele tem está os falando isso porque muitos princípios, né? estavam ouvindo, mas poucos estavam obedecendo. Sim. Ah, tá. Então a maioria ali estava ouvindo, ou seja, todos estavam ouvindo, mas muitos não estavam obedecendo, né? Uhum. Então ele fala aqui sobre essas pessoas que não obedecem, o julgamento não vai ser agora, mas vai chegar a hora que vai ter julgamento. Entendi. Mas aqui tem dois grupos também, né? Tem o É, 47 e 48. 47 é o grupo dos que ouvem e não obedecem, e o 48 é o isso. grupo dos que rejeitam e desprezam. Ou Eu seja, não eles quero nem nem ouvem, não querem nem ouvir. Entendi. Ele não está Uhum, falando nem dos obedientes, ele não está falando para os obedientes, aí ele está falando com. Entendi. uhum, isso mesmo. Você está falando da minha Mesmo com o rebelde. É. Aí no 49 ele fala que a autoridade vem do pai, que não vem dele. E não tinha melhor momento para falar isso depois do próprio pai falar, né? Revelar que ele era tava manifestando a glória do pai, né? Mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento. Em João fica claro, né, que a vontade do Pai prevalece, fala muito sobre isso, né? Que ele não é ele que é o Pai. Por isso, aqui no 50, exatamente. Por isso digo tudo que o pai me mandou dizer. Ele é totalmente alinhado, né, com...
Você sabe que eu lia essas coisas antes, eu não entendia nada. Eu falava, gente, mas o pai enviou, ele não é Deus, e por que ele não fala, fui eu que me enviei? Olha que eu que vim porque eu quis. E aqui ele bota bem claro, né? Uhum. Porque tem um lado humano dele na história. Aqui tem um ensinamento muito forte Ele se também sobre fez humano, autoridade, né? né? Oi? Aqui Ele tem um se fez ensinamento muito humano. forte sobre autoridade também. Uhum. Não falo com minha própria autoridade. Porque Fala de submissão. Ele se submete, né? Ele mesmo se a submete. autoridade dele vem daí, porque se ele fosse independente, como tu falou agora há pouco, ele não teria autoridade. Se ele batesse no peito, né, e Uhum. falasse, né? Entendi. Agora Já acabou o 12? vamos lá pro 13 já, porque tava no final Vamos. já, né? Falta pouco. Quantos minutos a gente tem? Temos 20 minutos. 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Aqui na nota que fala, ou lhes mostrou toda a plenitude do seu amor. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Ou o diabo já havia planejado que Judas, filho de Simão Iscariotes, trairia Jesus. Então a gente tem duas opções aqui. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Lá vem Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça e não somente meus pés. Ele era exagerado. Jesus respondeu, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou, vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eita, então onde isso? Em Salmo 41:9. Ele tinha lavado os pés de Judas também, né? Imagina lavando os pés de Judas. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Nossa. Aqui no grego está angustiou-se em espírito. Os discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Aqui é João falando dele mesmo, né?
É. Em grego estava reclinado sobre o peito dele. Provavelmente João, ver também outras passagens. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então Pedro fez um sinal para João, né? Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, mas João entendeu, né? Que João sabia. João e Judas, né? É sempre sobre o dinheiro, né, cara? Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era de noite. Continua, vocês querem ver alguma coisa aqui desse texto? Eu queria falar desse negócio do lavar os pés, tem a ver com o que todo mundo fala aí, que é servir, que simboliza servir, é isso mesmo? Tá. Aqui no contexto é o que ele fala no final, né? No 16. No 15 também, né? Não, 14 também. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eles dêem um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. No 16, eu digo a verdade. O escravo não é maior que seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas... Isso aqui é autoridade também, ó. Continua no mesmo temática de autoridade que veio lá do outro capítulo. No mesmo foco. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se praticarem. Ou seja, por mais que você tenha autoridade, você vai servir também. Jesus prediz a tradição. E depois vem a negação, né? Pedro, sabe o que parece? Que Pedro estava já no final, devia estar o cerco apertando. Pedro devia estar agoniado também. Porque ele fala muito, ele questiona, ele quer... Você acha que se ele pudesse, ele grudava em Jesus, sabe? Desesperado, sei lá. Acho que é a natureza dele, né? 31 fala assim: assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. Ou seja, dele mesmo, né? Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Isso aqui está conectado com o que a gente viu lá no capítulo anterior, do que a voz do Pai falou. A voz do Pai falou o quê? Eu já glorifiquei e vou glorificar mais uma vez, né? E aqui é a confirmação daquilo lá. 32. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho... Aqui, vamos ver. Alguns manuscritos não incluem a primeira parte, no 32, beleza. Ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Por que ele fala aqui que ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas? Quem sabe responder isso aí? Não tem a ver com aquilo que está consumado? Aquilo tipo assim, o propósito? Não, acho que não. É em relação à glória mesmo. A glória é o quê? A natureza de Deus, né? Tá. E o que Jesus abriu mão quando ele veio? Ele abriu mão da glória. Da glória. Então, essa pergunta já é a resposta. Tá. Filipenses 2 fala, né? Que ele abriu mão da sua glória e como um servo se tornou, né? Vamos lá? Isso aí vale a pena ver. Filipenses 2. Gente, eu vou ter que sair que vou para a igreja, tá? Não dá para ficar mais, não, porque tenho que ir para a igreja. A paz, irmã Rosana, vai para a igreja. Até amanhã, viu? Até amanhã, amada. Tchau, Rosana. Tchau, Léa. Tchau, todo mundo.
A glória de Deus é o que a gente tinha achado ainda agora? É a Tá natureza no de Deus. 33, né? Já está acabando. Quantos minutos aí, Márcio? Faltam 12. Ó, isso aqui é um dos textos que eu mais gosto, cara. É assim, ó, Filipenses 2:6 fala o seguinte: embora sendo Deus, ou existindo em forma de Deus, aqui está falando de Jesus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo. E é essa abordagem que ele está usando lá falando com os discípulos, né? Ele está falando sobre escravo lá. E nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esvaziou a si mesmo. Vamos ver em inglês como é que tá. Aqui, ó. No inglês é melhor porque ele fala da questão que ele abandonou a glória. Aqui no 7, no português, fala que se esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo. Beleza, mas ele não fala do que se esvaziou. Ó. Aqui no inglês fala... No 6 ele já fala mais, que ele abandonou aqui, ó. Embora ele existisse na forma imutável e a essência de Deus, como um com Deus, possuindo a totalidade de todos os tributos divinos. Caraca, isso aqui é muito profundo, cara. Como é que os caras do português tiram isso aqui, mano? Como? Olha só isso aqui. Qual é o verso? Olha a diferença do 6 do português pro 6 do inglês. Ó, no 6 do português está assim: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse apegar. Tá, agora vê isso aqui, no inglês. Que, embora ele existisse na forma imutável e essência de Deus, como um com Deus, possuindo a totalidade dos tributos divinos e da inteira natureza da divindade, ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus, como algo que devia se apegar. Caraca, é muito profundo mesmo. Ou seja, ele tinha a plenitude, porque para ele vir aqui para esse plano terreno, ele teve que se esvaziar, teve que se diminuir muito, teve que abandonar a mesma glória para poder estar frente a frente com a gente, senão ia consumir a gente aqui. A gente não, quem estava lá na época, né? Então, é o único Deus que tu vê que se diminui para alcançar os filhos, né? Para alcançar. Aí vai quando ele lava os pés, né? Não é só o servir, Uhum. é o saber que ele era grande e ele se humilhou. Ele mostrou que mesmo ele sendo grande, filho do Deus vivo, ele foi lá e se colocou embaixo, né? Eu acredito que seja mais esse ensinamento das pessoas entender que não é porque tu tem nome, porque tu é grande, que tu já pode ser superior, porque nem o filho que Deus mandou foi, né? É questão da humildade. Exatamente. Agora que faz muito mais sentido aqui a gente voltar para João 13 lá, e quando a gente lê aqui, ó. Esse aí que você estava é Filipenses o quê? 2:6. Agora a gente volta aqui pro João 13. Caraca, cadê, cara? Ah, tá, 31. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho a sua glória de uma vez por todas. O que vocês entendem disso aqui? Tendo em mente aquilo que a gente acabou de ler lá em Filipenses. Que é onde você está agora? João 13. João 13. Ele ainda fala para os discípulos: vocês entendem o que fiz? Que é isso que vocês estão falando.
Sim, mas a questão é a seguinte, a gente acabou de falar da glória em Filipenses 2, né? Que ele abriu mão da sua glória para poder estar com os seres humanos aqui. E aqui a gente vê que ele fala algo aqui profundo, ó, que eu não sei se vocês repararam. No 31. Jesus diz, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Por que que tá falando isso aqui? E por causa dele, Deus será glorificado. E 32. Uma vez que Deus recebe a glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Ele tá falando aqui o seguinte, eu abri mão da minha glória para estar aqui com vocês, mas agora eu vou voltar pro Pai e vou tomar a glória de volta. É basicamente isso. É porque eu imagino assim, né? Eu vou lá no texto já imaginando a. Tu imagina Deus fala para o filho dele que vai ter que descer na terra, porque o negócio estava tão pesado, que não tinha mais jeito, né? Ou o filho descia para pagar sobre os pecados, ou então. E aí o filho muito obediente, mesmo sabendo, né? Porque ele deve ter falado para ele o que iria acontecer, ele mesmo obediente, ele disse que desceria. Sim. Né? Porque mesmo na hora que ele morreu, ele não conseguiu ver o filho morrer. Né? Imagina a dor dele. Porque às vezes eu fico me colocando assim, tu imagina um cometa, um muro, né? Um muro, e um cometa vindo com uma velocidade imensa a destruir aquele muro. E tu não pode... E tu sabe, ele sabia que ia morrer. Ele sabia naquele momento. Tu imagina o pecado, a dor, né, que ele recebeu naquela hora. Todos os pecados na costa e Deus vendo, né? Só que, na verdade, ele vira o rosto, né? Porque imagina a dor dele por amor a nós. É isso aí. Aí ela falou do amor, né? Esse amor aí que é a base de tudo. Exatamente. Estou vendo ali no versículo 34, vocês estavam falando que ele deixa esse novo mandamento. Que aí é a prova de que são discípulos de Jesus, né? O amor. Exatamente. Porque, na verdade, a maioria das pessoas não consegue entender o que é o amor. Porque o amor não é um mandamento. Como não é um sentimento, o amor é um mandamento. E tu vê que tá conectado aqui com servir. É servir com amor e amar com o servir, né? Os dois conectados. Independente se vão te fazer mal ou bem. Que, Márcia? Eu entendi. Antes do Paulo falar, quando ela falou do amor, aí eu falei, por isso que ele foi lá, lavou os pés, né? O servir. Falei, eba, entendi alguma coisa. Mesmo sabendo que Judas ia trair. Mesmo sabendo, ele chamou Judas de amigo, porque Jesus era amigo de Judas. Judas não foi amigo dele. Sabe? E às vezes, quando as pessoas me dizem assim, Leia, como é que tu consegue ainda fazer algo para alguém sabendo que essa pessoa te fez mal? Eu falei, cara, não é sobre ele, é sobre mim. Independente do que ele me fez, eu só não quero ele na minha rota. Mas se eu tiver que ajudar alguém que me fez mal, eu vou lá e dou um prato de comida. Não vai me fazer diferença. Mas ele amava, mas ele não era bobo, não. Ele amava, mas vê com os fariseus como é que ele agia diferente. Mas eu também não sou boba, Márcia. O problema é que eu servi, entende? Não, eu estou falando assim, em questão do servir, independente de qualquer coisa. Serve. Só serve. Né? A gente só tem que servir, independente de qualquer coisa. Porque às vezes a gente coloca assim, eu não vou servir porque o fulano me fez isso. Cara, quem fez foi ele, é com ele, não é comigo. Eu vou fazer a minha parte. Oh, meu Deus. Eu já tenho vivido isso. Gente, é isso. A gente tem o quê? 1 minuto? 2 minutinhos aí. Amanhã a gente continua a partir desse texto, né? A gente parou em João 12, 31. No 31, no amor. Amanhã dá pra gente explanar mais, né? Olha aí, eu já pensando em amanhã. Já querendo 24 horas de estudo bíblico.
Acho que a gente tem que esticar mais esse estudo. Ai, tá Não, muito bom. vamos com calma que a gente chega lá, 1 horinha por dia. É o que eu Porque falo já pra no Márcia, é a final do dia, constância, né? o segredo é a constância. É. E tá lá no estudo, não é confortável. Uhum. Tá lá naquele textinho que eu te mandei, tu viu? Não, aonde? Eu mandei para você no Zap, lá do resumo, falando que não é confortável. Quer ver? Vou te mandar de novo. Vou Tá, botar vou lá ver no lá. grupo. Eu vou fazer o de hoje, vou mandar lá também, resumo de hoje. Tá, eu vou botar no grupo porque o Marco Aurélio e a Léa escutaram. Então vou botar lá. Beleza. então valeu, gente. Até amanhã. Paz. Fica na paz aí. Não, Tamo paz. junto, valeu. Amo vocês! Também, valeu. Tchau. Tchau.